paz em Jesus, continuando a nossa leitura e reflexão. Hoje nós vamos para o capítulo 7. Ainda com a nova ordem de Deus, capítulo 1, o Senhor disse a Moisés: Vê, vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. Os prodígios de Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: Toma tua vara, joga diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó e ele não quis ouvi-los. Aqui, essa explanação do capítulo 7. Então, nós podemos ver aqui que quem será, né? Nós vamos pensar agora em Deus, né? Porque nós estamos em Jesus. Em Jesus nós somos novas criaturas. Mas, analisando em Deus, como que não deve ser os faraós de agora, né? Porque dizem os estudiosos que nos finais dos tempos Moisés será um dos profetas que retornará. Então, quer dizer, ele vai aparecer para os faraós, né? Quem serão os faraós do futuro, né? Quem serão os faraós? Porque em Deus, o Moisés ele vai ser o Deus dos faraós, né? Porque em Deus tudo continua. Como eu já havia explicado, tudo que a pessoa semeia diante de Deus, isso fica gravado perpetuamente, porque Deus é Deus, né? A criação de Deus, tudo que Deus cria na aliança que ele faz com os homens, é uma aliança, reciprocidade. A criação de Deus é eterna, né? Ele criou para muito tempo, e o que o homem corresponde a ele vai ser eterno, vai ser uma aliança. A aliança é isso, é um vínculo, né? É uma união entre um agir e o outro agir. E une aquele agir com o outro. A pessoa, quando faz aliança, ela une o seu agir com o agir de Deus, né? Só que como a aliança dessas pessoas aqui são tortas. Mas então, né? É uma coisa para a gente refletir nesse capítulo, né? Para a gente pensar. Graças a Deus não seremos os faraós que considerarão o Moisés Deus, né? E nem o Arão profeta, né? E depois ainda tem os prodígios. Agora,
nesse capítulo 7 que nós estamos refletindo, vai começar os prodígios de Moisés. O faraó ele endurece o coração, né? Ele não se deixa impressionar pelos feitos, pelos prodígios de Moisés, e ainda manda ainda os mágicos fazerem coisa semelhante, né? Só que, como nós já percebemos, né, ou vamos perceber até nos fatos que as pessoas que se interessam, se vão procurar pesquisar na história agora contemporânea, eles não. Foi um pequeno truque, né? Isso foi um truque que eles fizeram, né? Porque eles não chegam nem aos pés em prodígios dos prodígios que Deus realiza na humanidade até hoje, né? Eles ficaram para trás. Nós vemos que agora, com o progresso, né, dos milagres, das graças que nós alcançamos e que somos testemunhas, como eles ficaram para trás dos prodígios dele, né? Deles. Eles, os prodígios dos egípcios pararam naquilo e Deus foi cada vez se manifestando mais o seu poder. É por isso que até nas leituras que nós fizemos aqui, ele se intitula Deus Todo-Poderoso, que a gente que acompanha os acontecimentos históricos bíblicos e o que nós vivemos agora, nós vemos muitos prodígios, muitas graças e milagres que Deus já realiza aqui na terra. Quem dirá lá no céu, né? O que ele não tem preparado lá no céu, né? Então, agora, o capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 10, são as pragas. Daí ele começa a mandar as pragas. Até o capítulo 11. O capítulo 11, do capítulo 7, né? Daqui em diante. Do capítulo 7 até o capítulo 11, ele vai mandando pragas, uma atrás da outra. Faraó endurecendo o coração, oprimindo mais o povo, e ele mandando mais males para o Egito. Aqui nós teremos, primeiramente foram as águas corrompidas. Deus corrompeu as águas, né? As águas ficaram mortas. A vida que tinha nas águas, Deus mandou um mal ali que corrompeu e tudo ficou fétido, morto. E os egípcios, como eles se achavam, né? Os tops, os maiorais, eles não tinham coragem de beber a água. E Deus foi mandando. Depois ele mandou a segunda praga, que foi a das rãs. Mandou a terceira praga, que foram os mosquitos. A quarta praga, que é das moscas. A quinta praga, que foi a mortandade de todo o gado que tinha no Egito. Depois foram as úlceras, né, que começou a matar, né, o povo. Depois foi a saraiva. Depois vem dos gafanhotos, que é a mais, né, que a gente tem até hoje, né, vê muito isso. Essas pragas que foram no Egito, vocês podem até pensar, a gente pensa até hoje, continua acontecendo, porque Deus é Deus. A impressão que o homem deixa diante de Deus, isso continua acontecendo porque o homem permitiu, né? Pode-se ver aqui a luta, né, as intercessões, as conversações, né, que Deus faz para poder evitar todos esses males. Não porque Deus manda. A ação do homem, ela acarreta esses males. Hoje nós temos tudo isso, temos as trevas até hoje, né? Vemos, por ver esses canais que mostram, né, os cataclismas. Temos hoje, até hoje, as trevas. Temos muitas pragas. Todas essas pragas que aconteceram no livro do Êxodo, no Egito, até hoje continuam acontecendo. Mas como somos novas criaturas em Jesus, isso não nos atinge. Que nós sabemos que nós somos novas criaturas e as coisas antigas já se passaram. E assim vai indo, até a 10ª praga, que foi cansando, né? E foi abrindo o caminho para poder, os últimos momentos para a libertação do povo, né? Muita opressão, muito sofrimento. Na próxima vez, se Deus permitir, nós vamos começar a ler o capítulo 12, que fala sobre a instituição da Páscoa. Depois de tanto sofrimento, né? Deus ele já vê que já está na hora, olha para vocês verem, até hoje nós lembramos a Páscoa de Jesus, né?
Deus foi vendo que estava na hora dele começar de fazer, né, o reflexo do grande final da opressão da humanidade que crê em Deus, que crê em Jesus. Aqui é a instituição da Páscoa dos judeus, dos egípcios, né, do povo hebreu. A próxima vez, se Deus permitir, eu vou ler e nós vamos refletir sobre esse episódio, esse fato tão importante para nós cristãos até os dias de hoje. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.